O processo penal é instrumento pelo qual se busca a reconstrução dos fatos afirmados em um processo, ou seja, a partir da denúncia. Processo somente a partir da denúncia. Inquérito policial não é processo ainda. Para fins de atuação do direito material por meio da preservação dos direitos constitucionais. Aqui a garantia que, gente, por meio da preservação dos direitos constitucionais. Preservação de quê? Direito à liberdade, direito à vida e assim por diante. Servindo também para contenção da atuação do Estado, ou seja, para que não haja arbitrariedade. Preste atenção. Nesse sentido, vale aqui ressaltar o artigo 155 do Código de Processo Penal. O que fala o artigo 155? Que ele foi dado a redação nesse artigo pela Lei 11.690 de 2008. Gente, 155 do Código de Processo Penal. O artigo 155 do Código Penal vai falar sobre furto, não tem nada a ver. Então, do processo penal. Fala que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial. Está aqui produzidas em inquérito policial? Não! Produzidas em contraditório judicial. Contraditório judicial significa que dentro do processo, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório significa direito ao acusado de responder à acusação. Certo? Então, repetindo, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Olha aqui, ó. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Que investigação é essa? No inquérito policial. Ou seja, as provas têm que ser produzidas em contraditório judicial. Contraditório judicial significa que tem já a ampla defesa e o devido processo legal. As fases do inquérito vai servir para quê? De parâmetro para o promotor oferecer denúncia. Porque o delegado colheu, através das provas, que há indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime. Materialidade significa que aconteceu aquele fato que está descrito no tipo penal. Matar alguém, qual que é a materialidade? Morto. Existe homicídio sem cadáver? Foi muito discutido o caso do goleiro Bruno. Para mim, aquilo ali seria caso de absolvição. Porque não tem cadáver. Eles inventaram um punhado de materialidade indireta, que para mim foi forçação de barra por causa da mídia. Seria para mim, juridicamente falando, caso de absolvição. Não houve cadáver, até hoje não acharam cadáver. Talvez nem vai achar, sei lá. Certo? Então, a materialidade do crime de homicídio chama-se exame cadavérico, laudo de óbito, atestado de óbito. Sem esse atestado cadavérico, sem o atestado de óbito, não há homicídio. E no caso daquela menina lá, sei lá, né? É o estado real, acontece tudo. No ideal, não, tá, gente? Então, ressalvada as provas cautelares não repetitíveis e antecipadas. Alguma prova, por exemplo, imagina que uma prova foi colhida no leito do hospital em que a vítima estava quase morrendo. Foi colhida pelo delegado. Como vai repetir essa prova? Impossível. Aí o que o juiz tem que fazer? Tem que pegar aquela prova com as demais provas para ver se bate. Imagina que numa confusão, uma briga danada, o filho do Barnabé matou o Leozinho. Barnabé, sabendo que o filho poderia pegar uma cadeia muito grande, Barnabé, já na fase terminal de câncer, chama o delegado com urgência e confessa a autoria do crime. Para que Barnabé fez isso, gente? Para salvar a cabeça do filho. Ele estava morrendo mesmo, não tinha mais nada a perder. O juiz é obrigado a essa prova que não vai ser... Aí, 2 dias depois, 1 dia depois, Barnabé morreu. Tem como repetir essa prova na justiça? Não. Essa confissão do Barnabé é válida? Não. As câmeras estavam lá, prova totalmente contrário. As testemunhas oculares do fato prova totalmente o contrário.
Ou seja, a confissão da pessoa, na verdade, não exime as demais provas. A pessoa pode ter confessado para poder livrar a cara do outro, pode ter confessado o crime porque foi obrigado, às vezes a quadrilha lá, se você não confessar, eu mato a sua família. Ou seja, na verdade, todas as provas têm que estar concatenadas. Uma prova tem que confirmar a outra. Certo? Então, mesmo aquelas provas não repetitíveis, o juiz pode, às vezes não vai ser produzir novamente, mas elas têm que ser conjugadas com as outras demais provas. Tá? Vale ressaltar aqui também que para essa prática, né, para que o processo penal seja instrumento, mas que garanta também tanto a harmonia social quanto o poder do Estado de punir, veio o juiz das garantias. O que fala o juiz das garantias? Gente, o juiz das garantias ainda está no processo, no Supremo aí, vendo a constitucionalidade ou não, se há possibilidade ou não de inserir esse juiz das garantias, porque para o nosso sistema judiciário hoje no Brasil não tem juiz suficiente para falar assim, olha, você vai ser juiz das garantias, você vai ser juiz das garantias, o outro também. Por quê? Gente, o juiz que vai funcionar como juiz das garantias, ele não pode julgar o processo. Exatamente para que haja a isenção do juiz na hora de julgar. Hoje, como que funciona? Há um inquérito, há um flagrante, então o próprio juiz da primeira vara, a segunda vara, lá vai acompanhar o processo e depois esse processo vai para ele vai julgar. O juiz das garantias é aquele que vai, às vezes, acompanhar essa fase de investigação de tal forma totalmente isenta e depois, quando encaminhar para a justiça, vai para outro juiz. Nós não temos ainda na nossa estrutura administrativa judiciária juiz suficiente, não teria que abrir concurso. Seria ótimo, né? Mas aí vem também as finanças do Estado, essa coisa toda. Então foi inserida aí no pacote anticrime o juiz das garantias, lá no artigo 3º do Código de Processo Penal, que ainda está em estudo do Supremo, mas já está lá. Então o juiz das garantias é uma função exercida no processo criminal por um juiz de direito encarregado de atuar como garantidor da eficácia do sistema de direitos e garantias fundamentais do acusado. Juiz das garantias é uma função exercida no processo criminal por um juiz de direito encarregado de atuar como garantidor da eficácia do sistema de direitos e garantias fundamentais do acusado. Então, esse juiz que vai acompanhar toda a instrução, toda a parte de inquérito, ele não pode julgar, porque tem que estar isento. E a gente vai ver que depois, que aquela história que o juiz pode, de ofício, pedir alguma prova, a gente vai ver que não pode mais, pelo próprio pacote anticrime. Como, professor? Esse juiz que vai julgar não pode ter contato com o Ministério Público? Não! Não podem conversar entre eles para falar, você faz isso, você faz aquilo. Não pode. O estado ideal é perfeito. Se não funciona é por causa do homem, do aplicador do direito, do gestor da vida pública, né? Então, o que fala o pacote anticrime? Exatamente essa garantia do ser humano. Agora nós vamos falar então das fontes do direito processual penal. Está aqui na página 9 do nosso material de apoio. Gente, de tudo que nós já falamos até agora com relação às garantias constitucionais, quando eu falo de fonte do direito processual penal, existe dúvida para vocês que a maior fonte do direito processual penal é a lei? Qual lei? A própria lei material, que é o Código Penal, mas em primeiro lugar a própria Constituição Federal. Então a maior fonte do direito processual penal é a própria lei. Eu falo para vocês aqui que a própria Constituição Federal. E um detalhe, o nosso Código Penal de 1941, 24 de outubro de 1941. Ninguém de nós aqui tinha nascido. O Código Penal entrou em vigência muito antes da nossa Constituição de 1988, muito antes da Constituição de 69. Qual que era o regime, qual que era o norte, né, na interpretação da lei? Kelsen, positivismo de Kelsen. Pode ser que esse positivismo de Kelsen, às vezes até outra norteador mais rígido, vamos falar assim. Só que com a Constituição de 1988,
Constituição positivista, neoconstitucionalista, passou a ser interpretada de acordo já com a teoria tridimensional de Miguel Reale. É uma teoria garantidora dos direitos do indivíduo, certo? A nossa própria Constituição, nós vimos hoje, desde o preâmbulo lá, que ela garante a liberdade, a vida, a propriedade e assim por diante. Então, a primeira fonte que eu vou falar para vocês, sem medo de errar, sem dúvida nenhuma, é a lei e a própria Constituição Federal. Então, a gente vai desdobrar aqui em miudinho as fontes do direito processual penal. Então, quando se estuda o direito processual, temos que ter em mente que a codificação processual no Brasil é datada de 24 de 10 de 1941. E, desde então, houve profunda modificação legal no sistema normativo brasileiro, notadamente com a Constituição Federal de 1988. Gente, nesse texto aqui, nesse parágrafo aqui, resume tudo que nós já falamos até agora. Certo? Essas modificações havidas por força da Constituição Federal não geraram a necessária revisão do texto do Código de Processo Penal. Pouquíssimas alterações. Essas que eu mencionei hoje, mas a interpretação dele sim. Certo? Houve algumas modificações pequenas, mas não fizeram outro processo penal. Na verdade, o Código continuou o mesmo, com as alterações, com as leis complementares alteradoras que vieram posteriores. E um outro detalhe também, que o Código de Processo Penal tem sido adaptado. Gente, o mundo hoje é globalizado. A globalização, nós vimos lá no próprio artigo 5º do Código Penal, né, que aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo dos tratados e convenções de direito internacional, a todo crime praticado no território nacional. Nós vimos aquela contextualização do artigo 6º do Código Penal com o artigo 70 do Código de Processo Penal. A princípio parecia que havia um conflito, mas nós vimos que no artigo 6º, né, a competência para processar e julgar determinados crimes pela teoria mista ou ambiguidade, desde que o crime tenha conexão internacional. Então o processo penal hoje tem que adaptar também as convenções internacionais. Professor, como? Nós vimos que há crimes lá na extraterritorialidade da lei penal, aqueles crimes previstos lá no inciso 1, praticado como presidente da República, como patrimônio público, contra os serviços, né, administração pública. Esses crimes são processados e julgados no Brasil, independentemente de ter sido processado e julgado no exterior. Nós vimos isso na aula lá de Direito Penal. Mas como que isso vai ser praticado no Brasil se as provas estão todas lá fora? Gente, aí entra a contextualização do próprio direito penal interno com a legislação internacional, com os tratados internacionais. Na época que o Código entrou em vigor, em 1941, esse direito internacional tinha essa visão. Nós tínhamos essa visão hoje? Não tinha não. A própria legislação internacional, agora com a emenda constitucional 45, bem recente agora, que passa alguns tratados internacionais relacionados a direitos humanos, que passa a ter o mesmo valor para nós de emenda constitucional. Então, gente, direito processual penal tem que ter como fonte principal a lei, que é a Constituição Federal, e às vezes também os tratados internacionais. Então nós temos que lembrar que da própria globalização, os tratados de extradição. Lembrando que o Brasil não extradita o seu brasileiro nato. A gente vai ver lá em direito constitucional depois, quando for estudar direito internacional com relação à extradição, que o Brasil não extradita o seu filho para ser julgado lá fora. Extradita não. E da mesma forma, alguns países também não vão extraditar os filhos deles para ser julgado aqui não. Ou seja, nós temos que entender esse direito internacional para que a gente possa entender até onde que vai a aplicabilidade dessa extraterritorialidade da lei penal envolvida aqui nesse contexto globalizado. Então, em segundo momento, há que se considerar também a profusão de leis em nosso ordenamento jurídico, bem como a própria globalização. É isso que eu estou falando aqui dos tratados internacionais, né?
assegurados pela nossa própria legislação, então tem que ser obedecido também. Então, seja o nosso próprio direito processual penal tem que ser contextualizado. E algumas leis que vieram posteriores, aqui também está aqui o juizado especial criminal. Gente, são os crimes de menor potencial ofensivo. O que é considerado crime de menor potencial ofensivo? Que são julgados no juizado, que o rito é totalmente diferente. Às vezes não vira processo. Né? Que tem aquelas audiências de acordo com o promotor. Fez acordo com o promotor, então, né? E essa audiência do juizado é praticamente quase que aquela audiência de não persecução criminal prevista no pacote anticrime. Antes de oferecer a denúncia, o promotor pode fazer acordo com a parte. O Código de Processo Penal, existia isso anteriormente? Não. O que existia? É o inquérito, o promotor oferecia denúncia, o juiz julgava ou absolvia. Aí, posteriormente, a própria entrada em vigor do Código de Processo Penal, vieram outras legislações atualizando na nossa sociedade esse garantismo e essa eficiência através de não procedimentos, vamos falar assim, de não processo. Então, o juizado especial criminal para os crimes de menor potencial ofensivo, que está ali na Lei 9.099 de 1999, vai prever também esse acordo nos crimes de menor potencial ofensivo, e hoje esse tipo de acordo, que é a não persecução criminal, entrou pelo pacote anticrime para alguns crimes, né? Não são todos os crimes que há essa possibilidade de fazer esse acordo, certo? Mas eu achei interessante nesse sentido. Então, quanto à globalização e à própria evolução do direito processual, existem leis complementares que vão atualizando os ritos e os procedimentos. Quanto à globalização, é de se ter em mente que este fenômeno acabou por aumentar as relações entre os países e incrementou o intercâmbio entre a ordem internacional e a ordem nacional. Gente, o mundo, a tendência hoje, essa globalização toda, é fazer com que o mundo se torne uma pequena aldeia global. Os vários tratados internacionais passaram a ser firmados pelo Brasil e incorporados no sistema brasileiro. Precisam, portanto, relacionar-se com o Código de Processo Penal. Então a gente vai ver que essa fonte do direito penal, ela começa então com a lei do próprio processo penal, a própria Constituição, mas nós não podemos esquecer também dos tratados internacionais, né? O próprio Estatuto de Roma, né, que vai falar sobre o Tribunal Penal Internacional, a gente não pode esquecer, tirar ele de mente. Tem pouca aplicabilidade? Tem, mas hoje, amanhã a gente não sabe. Então, você que é estudante de direito, preste atenção na globalização com relação à aplicabilidade da nossa lei interna. Direito internacional entrando no nosso ordenamento jurídico, e a gente vai ter que entender muito sobre isso. Com a velocidade do conhecimento, a própria globalização, a própria velocidade da globalização, nós não podemos ter o direito, gente, de cruzar os braços e não ter esse entendimento. Então, fica aí a dica também que o direito internacional é fonte do nosso processo penal. Então, dessa forma, vários tratados internacionais passaram a ser firmados no Brasil, certo? E se for tratado relacionado a direitos humanos, não esqueça do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que muitas das vezes os tratados internacionais são incorporados em nosso sistema jurídico com a força de emenda constitucional por força do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, inserido como emenda constitucional, né, de 45 de 2004. Gente, então presta atenção nesse parágrafo 3º do artigo 5º, que eu sempre estou martelando para vocês. Caso o tratado tenha sido inserido em nosso ordenamento jurídico anterior à emenda constitucional 45, ele vai ter aquela paridade que eu já falei para vocês. Ele vai estar acima, supralegal, acima da nossa lei complementar interna, acima dos nossos decretos internos, e abaixo da Constituição. Se ele foi ratificado no Brasil após a emenda 45, então ele tem essa paridade de emenda constitucional. Então o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento que, neste caso, a força seria supralegal, ou seja, superior às leis internas, mas inferior à Constituição Federal. Gente, isso aqui também não cai em concurso não, viu, gente? Isso aí despenca, vocês marcam isso, né? Aqui no material de vocês não está de vermelho,
mas aqui no meu material eu coloquei. Então vocês colocam uma baita de uma observação aí, para vocês não esquecerem disso nunca. Dito isso, podemos dizer que, para falar em fonte de direito processual penal, implica na busca da origem das normas que regulam o processo penal, levando em consideração que, pela velocidade do conhecimento, as quebras de barreiras globais do sistema processual não cobre o universo de comportamento exigindo sempre novas adaptações. Gente, já foi tudo pensado? Não. Mas virão novas situações que vai ser obrigado a adaptação a cada caso, certo? Então, ou seja, essas fontes também não ficam de forma estática, elas vão acontecendo na medida que vai ter necessidade, então vai tendo que novas formas de ver, né? Aí você viu aí essa lei de 27 de maio de 2021, né, uma nova forma de ver por causa dos crimes cibernéticos. E o próprio pacote anticrime, que veio modernizar, vamos falar assim, o sistema, dando mais garantia para o cidadão. A doutrina clássica divide-se então a fonte do direito em fontes formais e depois a gente vai ver que em fontes materiais. Fontes formais é a própria lei, viu gente? É o direito positivado, que são fontes de cognição. Cognição significa conhecimento. Como sendo o modo de expressão da norma jurídica positiva, ou seja, a própria lei. Responde à pergunta sobre qual veio do direito à lei. Nesse aspecto, tem-se que o dispositivo do artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, após a emenda 32 de 2001, dispõe que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa ao direito penal, processual penal e processo civil. E nós vamos ver que a competência para legislar sobre o processo penal é da União. Ou seja, essa fonte pode vir de qualquer lugar, essa lei? Não. Em casos específicos, muito pequenos, que essa fonte pode vir da legislação estadual. Professor, me dá um exemplo. Se a possibilidade, a competência para legislar sobre o processo penal é da União, como que o Estado pode legislar sobre o processo penal? Regimento interno do Tribunal de Justiça Estadual. Cada Tribunal de Justiça Estadual tem um regimento interno processual. Então essa fonte vem da União e pode vir também do Estado de forma específica quando o Estado vai elaborar o regimento interno. O Estado que eu falo aqui seria o Tribunal de Justiça, né, que é um órgão do Estado. Vai elaborar seu próprio regimento externo, tá? Então, legislando sobre o direito de processo penal. Gente, então nós vamos ter que tocar isso aqui miudinho, nós vamos ter que aprofundar nisso aqui, que você vai sair daqui craque, né, em fonte de processo penal. Lembrando que a fonte é a lei? Mas da onde que ela sai? A princípio da União. Então vamos continuar aqui. Então dispõe que é vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria relativa ao direito penal, processual penal e processo civil. Ficando claro, portanto, que a fonte formal do direito processual é a lei. Mas da onde que vem essa lei? Nós vamos ver aqui. Regimentos internos dos tribunais também são considerados como fonte formal do direito processual. Eu acabei de falar para vocês. E da onde que sai? Do legislativo estadual. Legislativo, poder legislativo? Não, na verdade, ele vai sair do judiciário, que é um legislativo, né? Que é a forma de elaborar o regimento interno. Gente, o regimento interno dos tribunais é processo puro, né? Então vamos aqui as fontes materiais, depois a gente volta aqui nessas competências. As fontes materiais é a própria produção da legislação através de um tema, a matéria, né? Qual que é o tema que vai ser discutido? Processo penal, ou seja, a matéria do processo penal. Para competência para legislar sobre isso é da onde? Da União. Não, a matéria hoje é sobre tráfico de drogas. Qual que é a competência? Também da União. Certo? Então, está aqui, fontes materiais de produção, também chamadas substanciais, ou seja, a matéria com que é atingido o conteúdo do preceito jurídico. Responde quem produz o direito, a União, Estados e Municípios. Tá? Então, aqui, Constituição Federal, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Gente, da onde que sai essa fonte do direito penal? A lei. Quem elabora as leis? Então está aqui o artigo 22 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal,
processual, penal, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então está aqui, direito processual compete à União, certo? Há exceções, eu já comentei com vocês pela mesa que há exceções, que o Estado, às vezes, em determinadas condições, pode legislar também de forma complementar, de forma supletiva. Aquilo que não fala na legislação federal, o Estado pode complementar, em alguns casos. Então, há, portanto, 3 exceções em que permite aos Estados legislar em matéria referente ao processo penal, que é o parágrafo único do artigo 22. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias selecionadas nesse artigo. Matéria específica do Tribunal de Justiça do Estado de Minas, de Goiás, né, de qualquer tribunal estadual superior, o regimento interno, então, é específico desse próprio tribunal, certo? O próprio do Estado, então seria uma exceção. Artigo 24, inciso 1, 4, 10, 11 da Constituição Federal, há ainda a possibilidade de legislação concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, em se tratando de direito penitenciário. É processual? É processo de execução penal. Legislar o Estado relacionado a isso são regras internas da própria penitenciária. Essas normas internas, de desacordo com a própria, vou falar assim, com o próprio ambiente, a própria estrutura física e jurídica da penitenciária. A estrutura física dessa penitenciária, quem elaborou, quem construiu foi o Estado. Então o Estado sabe como que funciona. Quem são seus gestores, essa coisa toda. Ou seja, são específico, muito específico, que não abrange na lei processual penal editada pela União, certo? Com relação às custas forenses, está lá no regimento interno do Tribunal de Justiça. Então as custas do Estado, né, quem vai legislar sobre isso também? Isso é processo? Você não pode entrar com um processo sem que seja pago as custas. Então essas custas também são de elaboração de cada Estado, de forma estrita. Bem como a criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Existe o juizado de pequenas causas das varas públicas estaduais, certo? Então ele vai legislar ali também sobre o regimento interno, também sobre esses procedimentos de pequenas causas, tá? Artigo 125, parágrafo 1º da Constituição, cabe ainda aos Estados a edição de lei da organização judiciária, dos tribunais, é aquilo que a gente tinha acabado de falar, tá? Então, gente, a competência para legislar sobre processo penal é da União. Existem exceções, nesse caso aqui do direito penitenciário e no caso do regimento interno dos tribunais dos Estados. Então, o Estado pode legislar nesse sentido, pode editar regimento interno e normas específicas com relação aos presídios de direito penitenciário, que está lá na fase de execução de pena, que também é processual. Ficando aí a dica, então, as exceções à competência para legislar sobre processo penal, vocês já viram aqui que então seria nesses 3 casos para o Estado. Gente, os costumes podem ser fonte do processo penal? O assunto é controverso. Por quê? Ele pode ser fonte para o direito material, mas para o processo, não. A doutrina majoritária fala que não. Algumas minorias vão entender que pode, mas a doutrina majoritária vai falar que não. Então, quanto aos costumes, como fonte do direito processual penal, é controverso, chegando a não ser admitido como fonte processual para alguns doutrinadores. Outros entendem, a minoria, a possibilidade, desde que seja para garantir direitos do acusado. Certo? Então está aí, os costumes é controverso na doutrina de que ele seja fonte do próprio processo penal. Então nós temos aqui a fonte formal, principalmente a lei, tá, gente? Os costumes fica contraditório. É a fonte material de respeito, então, ao conteúdo que serve na hora da edição da fonte formal, que é a própria lei. Os costumes aqui não. Os princípios gerais do direito, ele vai servir sempre para toda e qualquer fase do ordenamento jurídico. A gente viu aqui que o princípio da ampla defesa, ele não está escrito o que é ampla defesa, mas é uma fonte de interpretação do processo penal.
os costumes, então fica aí essa controvérsia.